É o seguinte: com a confirmação de que testou positivo para a Covid-19, Bolsonaro pautou boa parte da imprensa. Na tarde desta terça-feira, Hélio Schwartzman, colunista da Folha de São Paulo, assumiu sua torcida pela morte do mandatário do país. Por que torço para que Bolsonaro morra? Pergunta logo no título o colunista do jornal. No artigo, Schwartzman foi além de fazer um mero questionamento. De acordo com o articulista, o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Ele, que é ex-editor do jornal, afirma ainda que a morte do político salvaria outras vidas. Ô Fiuzi, o que chama atenção é que se as mesmas palavras tivessem sido escritas contra, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né, se fosse, para a gente pegar um exemplo aqui, o jornalista Oswaldo Eustáquio escrevendo isso a respeito do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, não sei não se não seria enquadrado aí como um ato antidemocrático ou até entraria no inquérito das fake news, né, Fiuza? Vitor, é mais uma oportunidade aí trágica, né, em meio a um ambiente totalmente insalubre, né, intelectualmente falando, moralmente falando, mas é mais uma oportunidade da gente avaliar se esses arroubos aí do Supremo Tribunal Federal têm realmente a ver com princípios legais, né, de respeito à honra das pessoas, ou se é só politicagem, como é o que a gente suspeita, né? Esse tipo de artigo, né, esse tipo de bravata, né, do colunista aí da Folha, isso é muito comum nessa bolha aí, né? Existe uma bolha muito estranha que enfim, né, o que eu chamo de a resistência de boa aparência, né? São intelectuais, educados, envernizados, né, que montaram um clube da falsa ética. Né, eles resolveram brigar com a realidade, brigar de morte com a realidade. Isso é mórbido. E eles criaram inimigos imaginários, o fascismo, etc. E ficaram gritando, fica em casa, e quando era o momento dos black blocs irem para a rua depredar tudo, aí podia sair de casa. É uma pantomima fúnebre, né, que está vindo dali. E que, quer dizer, esses personagens fazem isso e afirmam isso porque perante um determinado público, né, e aí, infelizmente, tem uma parte da mídia investindo nesse tipo de plateia, nesse tipo de claque, né, do politicamente correto, das pessoas que se sentem progressistas, né, humanistas, com um slogan, né, com uma frase. E é claro que a epidemia virou um festival de falso moralismo, né, de falsa moralidade. Agora, sobre o teste positivo do presidente, eu acho que ele tem tocado a vida como ele disse que achava que a população deveria tocar a sua vida. E que não é uma coisa do outro mundo, já tem esses histéricos aí, né, querendo dizer que é o genocida, e antes do vírus ele era o Nero, né, que tocava fogo na Amazônia. Eles, de fato, se divorciaram da realidade. Eles querem criar um folhetim e eu acho que para uma plateia que eles querem agradar, parece que agradam, né? Não tem nada a ver com a realidade. Agora, esse fato, ele em termos de uma ética pela saúde das pessoas, a postura dessa claque aí é nula. Né? Porque a conduta do presidente, se ele estivesse na Suécia, por exemplo, foi um país que não teve lockdown, né, esses histéricos aí iam ter que chamar todo mundo de genocida, porque na Suécia foi assim, inclusive alguns usaram máscara, muitos não usaram, procuraram o distanciamento, mas não fizeram lockdown e fizeram uma coisa, e talvez por isso não tenham tido uma mortandade, não tem nem mais mortes por milhão do que o Reino Unido, que fez lockdown. Eles fizeram uma coisa chamada isolamento dos grupos de risco. Né? Eu estou citando a Suécia porque é essa conduta do tal isolamento vertical que muita gente defendeu. E que agora, passados aí 3 meses de epidemia, a quarentena cheia de infectados, né? Um índice de contágio doméstico altíssimo. Então, essa ética ela já foi pelo ralo.
E na Suécia, e assim como na Dinamarca, e em parte com a Alemanha, que flexibilizou mais cedo, o comportamento era esse. Era circular protegendo os vulneráveis. E mais, Vitor, a proteção aos vulneráveis e aos grupos de risco não tem como se dar inteiramente por uma diretriz de Estado. Tem que ser uma consciência individual, porque dentro de casa, como é que você vai fazer? Você tem que deixar de se aproximar de alguém que é idoso, que é cardíaco, etc. Eu acho que foi do jeito do presidente, nem sempre de uma maneira muito hábil, mas foi o que ele tentou afirmar. E agora ele disse isso, né? Ele está positivo e disse que é parte da vida, ele não deve ser vulnerável, não deve se sentir vulnerável. Vamos ver como é que evolui o caso dele.